A gente começa com o quarto e talvez decisivo dia do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral da chapa Dilma Temer por abuso de poder político e econômico. A expectativa é de que ainda hoje os 7 ministros do TSE concluam o julgamento sobre o pedido de cassação da chapa. O relator, Herman Benjamin, interrompeu ontem à noite a leitura do seu voto, que deve ser pela cassação. Logo no início da sessão, uma das dúvidas era se o TSE deveria ou não admitir provas e depoimentos do caso da construtora Odebrecht. O ministro Fux foi incisivo. O tribunal não pode deixar o escândalo de lado. Não pode julgar sem atentar para a realidade política que vivemos hoje. Nós somos uma corte. A avestruz é que enfia a cabeça no chão. A defesa do presidente Michel Temer reagiu na mesma hora. Não são fatos laterais, não são fatos para confirmar outros fatos, são fatos autônomos e pelos quais se pretende um decreto de cassação presidencial. O relator Herman Benjamin protestou. Eu não apresentei a minha análise das provas. A razão é uma só, é arrancar toda a prova relativa a Odebrecht. A ministra Rosa Weber citou a Constituição ao se mostrar favorável à inclusão das informações. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Já o ministro Napoleão Maia descartou o uso de depoimentos de delatores da empreiteira. Qual a credibilidade que tem alguém que presta o depoimento para ocultar, ou para manter, ou para conservar uma delação da qual decorreram benefícios extraordinários? O ministro Admar Gonzaga também marcou posição. O indicado de Temer ao cargo vai descartar o julgamento de questões relacionadas à Caixa 2. Meu voto, portanto, ainda que utilize o artigo 493, se limitará a recebimento de doações oficiais de empresas contratadas pela Petrobras. A parte chamada fase Odebrecht se refere a revelações relacionadas à Caixa 2. Ou seja, se eu entendi bem, aqui nós estamos no processo mais importante da história do TSE para examinar Caixa 1, mas não Caixa 2. Entre os ministros houve desentendimento. Não adianta ficar fazendo discurso para a plateia não, eu não estou fazendo e querendo discurso. Constranger seus colegas. Não, isso não vai funcionar. Aqui não é isso constrangimento. É constrangimento, sim. É um esclarecimento. É constrangimento, é o que Vossa Excelência está fazendo. Não. Se Vossa Excelência pudesse respeitar... Vossa Excelência está com a aura de relator, querendo constranger seus colegas, não vai conseguir. O presidente, ministro Gilmar Mendes, ficou bastante nervoso com o relator. Essa mesma questão, e eu vou ler trechos agora, foram rebatidos muito bem por Vossa Excelência. Não tente atribuir a mim. Na verdade, a minha decisão se limitou a dizer que aquilo que estava na petição deveria ser investigado. Isso é claro, isso é claro. Não vamos usar esse tipo de técnico que não é digno do tribunal em que nós estamos. Tarcísio Vieira, outro indicado por Temer ao TSE, antecipou o voto e se mostrou contrário à inclusão das revelações do caso Odebrecht. Na orientação do meu voto, eu não vou avaliar objetivamente, por exemplo, depoimentos de Marcelo Odebrecht, de João Santana, de Mônica Moura. Os ministros passaram então a discutir outro tema polêmico: desvios no sistema de financiamento de campanha. Mesmo não tendo concluído o voto, o relator deixou claro: vai pedir a cassação da chapa Dilma Temer. A prova é de depoimentos, a prova é de documentos, a prova é de informações passadas por autoridades estrangeiras por meio de cooperação internacional. Com a conclusão do voto do relator, será a vez dos demais ministros decidirem. Cada um pode dar o voto durante 20 minutos. A expectativa é para o resultado do julgamento ser conhecido ainda nesta sexta-feira. Vamos direto a Brasília, com o Eduardo Ribeiro, que tem novas informações ao vivo. Eduardo, bom dia. Houve uma clara divisão, dos ministros. O que isso sinaliza, Eduardo?
Carla Secato, bom dia a você e a todos que acompanham o Fala Brasil. Bem observado, essa divisão ficou clara na indicação de como os ministros se posicionam sobre o uso ou a rejeição das provas produzidas pelo relator desde que esse processo foi retomado no começo deste ano. É preciso dizer que em apenas 3 meses, o ministro Herman Benjamin, que é o corregedor eleitoral geral aqui do TSE, ele ouviu mais de 50 pessoas, teve acessos a documentos, ou seja, ele não pegou trechos de delações da Operação Lava Jato e incluiu no processo. Ele chamou essas pessoas para ouvir, fez perguntas, deu oportunidade aos advogados das partes perguntarem também, ou seja, praticou todo o que o processo chama de produção de provas. E são estas as provas que estariam em jogo e são estas as provas que o relator chama de oceânicas para condenar a chapa, para uma eventual cassação da chapa. Talvez essa seja, Carla, uma pergunta que esta corte jamais consiga responder. Porque a maioria dos ministros insiste em rejeitar provas produzidas pelo relator, se foi por decisão da própria corte, que no começo deste ano decidiu-se reabrir o período de provas, muito inclusive em vontade ou por vontade do voto do ministro presidente da corte, Gilmar Mendes, que em agosto do ano passado disse que os fatos estavam se sobrepondo. E que a partir da avaliação dos casos da Lava Jato, você puxava uma pena e vinha uma galinha inteira. Então, se a reabertura das provas foi possível por decisão da corte, não apenas por vontade do relator, se os advogados de Dilma, de Temer e do próprio PSDB puderam indicar novas testemunhas e o relator fez o mesmo, por que isso não será decisivo? Ainda assim, o voto de cada ministro é soberano. Ele pode decidir-se da maneira que quiser e pode, inclusive, alterar as indicações que já foram feitas. Vamos observar isso durante esta manhã. Voltamos à redação do Fala Brasil.